Eu gravei um outro vídeo falando para você se preparar, né? Tá aqui no YouTube, para você se preparar, fazer a sua parte. Tudo que tiver ao seu alcance você vai fazer. Aí você fala, Leia, e como agir quando aquilo que eu me preparei, aquilo que faz 1 ano, 2 anos que eu estou estudando, eu estou me preparando e ainda não aconteceu? Com certeza, se você se preparou para algo, isso fez seu coração vibrar, fez você ficar feliz, fez você melhorar, né? Porque tudo que a gente aprende, a gente melhora. Tudo. Não existe nada que você aprenda que você não melhore. Então, isso daí fez você melhorar. Então, você já deve estar feliz. Como fazer com ansiedade? Como fazer com ansiedade? Não é fácil. Quando você pede 1 ano, 2 anos, né? Eu não podia gerar. Então, eu engravidei assim que eu casei e não consegui ter esse filho, né? Foi um aborto espontâneo. Depois engravidei novamente, outro aborto. E como agir dessa forma? Eu continuei, gente, acreditando que um dia eu teria filhos. Nem era filho, era filhos. Né? Mas não é fácil. Não é fácil. Foi um tempo de muita luta, muito choro. Porque Deus? Né? Por quê? Porque. Mas no tempo certo, né? No tempo certo, Deus trouxe, né? Hoje eu tenho 4 filhos. Então, você tem que esperar o tempo de Deus, né? A gente faz tudo o que a gente tem que fazer. Olha meu cabelo, meu Deus. A gente faz tudo o que a gente tem que fazer. Mas existe alguém maior, né? Uns falam que é o universo, outros falam que é uma força maior. Eu falo que é Deus, né? Que eu acredito assim, cada um tem o seu jeito de acreditar. Então eu falo que é Deus, que é o meu pai, que é o meu Senhor e ele tem o tempo certo, né? E depois eu aprendi, eu cresci. Eu cresci muito, né? Com esse tempo, eu corria demais, eu vivia desesperada na vida. Eu até descansei um pouco, né? No meio dessas gestações, mas não é isso. É que eu realmente eu me transformei. Eu senti depois a presença de Deus ali na minha vida, me abençoando, né? Com as outras 3 gestações. 4 filhos, mas é porque um é do coração, né? Uma é adotiva. Mas as outras gestações foram em paz, né? A não ser a Karine, que é a mais velha, né? Que o médico queria tirar, a sua placenta tá solta, a gente precisa tirar o bebê. E eu falava, não, o bebê não vai sair daqui. Coração batia, mas batia forte, assim, né? Porque a Karine é. Ai, se ela assistir esse vídeo, a Karine é forte mesmo. Então o coração batia forte. Eu falei, não, não vai tirar de dentro de mim, né? Eu vou ficar com o bebê. E 9 meses nasceu, uma bênção, um presente do céu, um presente de Deus na minha vida. Mas é isso, gente. A gente não pode desanimar, não pode desistir, vai se fortalecendo. Outra coisa que demorou muito na minha vida, que eu precisei ter muita paciência, foi esse cabelo. Porque eu pintava o cabelo de preto, né? Eu pintava de preto. Gente, demorou muito, foi no tempo da Covid, né? Que a gente não podia ir na cabeleireira. Eu pintava. Às vezes meu sobrinho, às vezes meu filho, né? Porque as cabeleireiras não queriam atender. Depois eu consegui uma cabeleireira, só que demorava, era muito longe da minha casa. Eu tava com a netinha pequena. E era uma luta, porque pintava o cabelo, depois fazia hidratação, né? Então era um desafio para ir com a nenê, né? Que a minha filha trabalhava, e para pintar o cabelo ainda meio escondido, né? Porque era naquele tempo assim que ficava passando aqueles carros. E chegou uma hora que eu falei, sabe, Dilma, eu vou parar. O meu cabelo ficava branco de 12 em 12 dias. Mas vocês imaginam aquela mulher que não aguentava ver um fio? Aqui tem uma parte que é toda branquinha, ó. Quando eu via um fio aqui, gente, eu pedia para alguém arrancar, eu pegava a pinça, eu mesma arrancava. E quando eu pagava para uma outra moça, não essa que era longe, tinha outra que era perto. Eu pagava e ficava aquele fiozinho, aí eu tinha que ficar arrancando.
Mas aí eu fui me mudando. O que que eu fiz para o tempo passar? Tem gente que fala, Leia, como que você aguentou? O que que você fez para o tempo passar? Eu fui estudando no YouTube como grisalhar, mulheres grisalhas, como ouvir as críticas, né? Então eu tô craque em crítica. Eu tenho um grupo, né, no Instagram, que é a Grisaleia, que eu ajudo algumas mulheres que estão querendo grisalhar. Eu não dou força, assim, eu não falo, gente, grisalha. Não, não, porque é muito difícil. Não é para qualquer um. É muito difícil você se olhar. Eu olhava e tinha assim aquela coroa, né? Um dia, aqueles que estiverem me seguindo, um dia vão ver minhas fotos. Eu não sei editar ainda. E não tem alguém que edita para mim por enquanto, né? Mas eu vou ter. Aí eu vou colocar as fotos de como que era um dedo, dois dedos, três dedos. Vocês imaginam para chegar aqui, gente? Foram 6 anos. E eu não queria cortar muito curtinho. Aí eu cortei, alisei, fiz trança, foi uma loucura. Fica aqui que um dia aparecem essas fotos por aí, né? Foram uma loucura. Mas eu tive que ter paciência para esperar. Eu tive que ter paciência para esperar. Né? E tem outras coisas na vida que eu tô esperando, né? Com paciência, mas eu tô me preparando. Tem o comércio das cestas que eu sempre sonhei, sempre desejei. Trabalhei em floricultura, trabalhei em lojas, trabalhei em mercado. Quando eu abri essa cesta, Leia Cestas, é algo que já estava queimando no meu coração muitos e muitos anos, desde a infância. Nos brinquedos de criança, na roça, eu fazia cestinhas de presente, com um monte de coisa que eu nem sei o que que era lá, eu achava algumas bolinhas lá, e fazia, colocava flores por cima, então eu já amava cesta de presente, cesta do café da manhã, né? Desde quando eu era pequenininha, que faz algum tempo já, né? Pouco tempo atrás aí. É isso, gente. Então vamos esperar, esperar. Só que você vai se fortalecendo, ajudando alguém, porque às vezes você fala, nossa, Lei, eu tô no primeiro degrau daquilo que eu quero. Mas tem alguém que ainda tá no chão. Nem no primeiro não tá. Dá a mão para essa pessoa, começa a falar com essa pessoa. Às vezes você fala assim, ah, eu quero dar aula disso, eu quero ensinar isso. Gente, eu tô torta aqui, porque eu tô com um suporte que eu não tô conseguindo mexer ele. Vocês me perdoam, tá? Eu tô meio torta aqui. Aí fala assim, Leia, eu quero ensinar isso. Mas começa a ensinar aquela pessoa que ainda não sabe. Começa a ensinar como ter paciência, sabe? Igual agora, se eu tivesse aqui impaciente para aquilo que eu tenho que fazer na minha vida, eu poderia estar ensinando para vocês como ter paciência, né? Eu já tô chegando em algo que eu sonhei. Eu sonhei muito. Poder falar com vocês. Eu não sei quem são vocês. Um dia eu quero dar mentoria, um dia eu quero ensinar para vocês algumas coisas. Mas eu vou esperar eu ter um e-book, eu vou esperar eu ter um curso? Apesar que eu já tenho um curso, né, de cestas, mas eu ainda não estou preparada. Mas então eu tô falando com vocês aqui no YouTube, grátis, falando e falando que um dia eu vou ter. Não é verdade? Então é isso, estou me preparando, estou fazendo algumas cestas, estou fazendo fotos, não sei fazer edição, né? Não sei fazer aquelas fotos profissionais, mas enquanto isso eu tô aqui batendo um papo com vocês. Para vocês me conhecerem, para eu conhecer vocês, para eu tirar vergonha de falar, agora já nem tô com vergonha mais. Você viu que eu tô gripada, meu nariz tá meio tampado. No começo do YouTube, eu tava rouca. Mesmo assim eu falei, eu não tô nem aí, não tem problema não, tá bom? A gente termina se conhecendo, ficando próximo. E se alguém criticar, é bom também. Pode criticar. Outros podem comentar de onde você está falando, quem é você, o que que você quer ensinar, o que que você quer aprender. Vamos bater papo aí, tá certo? Gente, é isso por hoje. Beijo, beijo. A gente se vê qualquer dia aí, tá certo? Se cuidem, se amem.